Já há muitos séculos que a Igreja Cristã Católica celebra neste dia 22 de fevereiro a festa da cadeira de São Pedro. E é caso para perguntar o que é que aquela cadeira tem de especial, que aquela é tão diferente para estarmos a dedicar-lhe na liturgia um dia. A cadeira, apesar de mais elaborada, é uma cadeira como as outras. A importância não está na cadeira, mas sim no seu significado. Porque a cadeira de São Pedro lembra-nos um trono diferente dos tronos dos reinos deste mundo. Um trono que não pretende dominar temporalmente, mas um trono no qual se senta alguém que tem autoridade. A nossa igreja tem muitos bancos, mas também tem uma cadeira diferente. Porque é que ela é diferente e porque é que ela tem valor? Não pela pessoa que lá se senta, mas o que representa aquele que normalmente se senta nela. Pedro, como nós escutávamos no Santo Evangelho, é aquele a quem Jesus escolhe para ser a pedra sobre a qual Jesus assenta a sua igreja. E celebrar a cadeira de São Pedro é também lembrar a importância da Igreja de Jesus. Pois certamente já vos apercebestes que muita gente hoje não sabe da importância da Igreja. Muita gente hoje diz mal da Igreja, vê apenas nela as suas páginas negras, volta-lhe as costas, tenta desacreditá-la, dizendo que Deus sim, Cristo sim, Igreja não. Eu tenho a minha fé, eu acredito em Deus, eu acredito em Cristo, mas na Igreja não. Ter estes raciocínios é simplesmente demonstração de uma grande ignorância, de um grande analfabetismo religioso. Porque eu não posso acreditar em Cristo se não aceito a sua Igreja. Porque o próprio Cristo é que quis a sua Igreja. O próprio Cristo é que escolhe a Pedro. Não foi a Igreja que se assenhorou do reino de Cristo. Foi Cristo que lhe entregou o seu reino. E isso faz toda a diferença. Se a Igreja se tivesse assenhorado do reino de Cristo, a Igreja poderia ser inimiga de Cristo. A Igreja se calhar estava a mais na história da salvação, porque se tinha apropriado de algo que não era dela. Mas não. Cristo é que entregou o seu reino. Cristo é que escolheu um grupo a quem confiou o anúncio do Evangelho. E Pedro, na primeira leitura, o próprio Pedro, reparai como ele aconselha que nós nos dediquemos ao anúncio do Evangelho, se quiserdes, à nossa missão de pastores. Neste dia 22, o escotismo faz memória do seu fundador, Baden-Powell. E o escotismo, para além de ser um movimento inserido na Igreja, é um movimento que nos ajuda a entender a Igreja. Aliás, como outros movimentos que existem na Igreja. Pensemos um bocadinho. Imaginai agora que dos milhares e milhares, e certamente milhões em todo o mundo de escuteiros que há, um escuteiro começava a pensar assim: não preciso do chefe para nada, não preciso do agrupamento para nada, eu já cá sei umas coisitas e tal e coisa, eu sei as regras, vou ser escuteiro por minha conta. Achais que isto era possível?
Não faria sentido. O que se passa com o escotismo, o que se passa com outro movimento, passa-se da Igreja Universal. Eu, se me coloco fora da Igreja, e reparar, isto é que muita gente não entende, e é bom que nós compreendemos para dar testemunho disso mesmo. Eu, ao colocar-me fora da Igreja, coloco-me fora da comunhão com Cristo. É tão simples quanto isto. Se eu erradamente me convenci que não preciso da Igreja para nada, que vou fazer a caminhada à minha maneira, se corto com a Igreja, corto com Cristo. Porque a Igreja é o chamado corpo místico de Cristo, do qual Cristo é a cabeça. E ao celebrarmos esta memória da cadeira de São Pedro, este lugar que nos recorda a autoridade deste primeiro Papa, Pedro diz-nos, a nós, que graças a Deus ainda valorizamos a Igreja, a nós que auxiliamos a Igreja no anúncio do Evangelho, diz-nos o próprio Pedro, anunciai, apacentai o rebanho que vos foi confiado, não obrigados, mas de livre vontade. Hoje, por exemplo, vós que estáis aqui, tirando um caso ou outro, se calhar veio mandado por alguém, que pode acontecer, mas estáis aqui de livre vontade. Ninguém vos forçou, ninguém vos obrigou. Ou bem, o chefe pode ter feito um bocadinho de pressão, às vezes faz falta, não é? Mas de livre vontade. Continuava Pedro, não por ganância, mas por dedicação. Eu, perante o Evangelho, a minha primeira preocupação não pode ser os benefícios que vou tirar para mim com ele, a satisfação que vou sentir, mas sim o serviço que presto. Se eu ando na igreja porque aquilo me agrada, porque me louvam, porque me sinto realizado, porque me encho o ego, eu mais tarde ou mais cedo vou-me cansar e vou acabar por virar as costas, porque esse não é o espírito da igreja. Eu não estou na igreja, nem sirvo a igreja, aliás, certamente nenhum de nós que aqui está na igreja e serve a igreja por interesse, mas sim por dedicação, por serviço à igreja, de forma gratuita, porque não é mesmo dizer por amor. Aconselho ainda Pedro, no anúncio do Evangelho, não vos comporteis como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas tornando-vos modelos do rebanho. É das coisas mais difíceis de fazer na igreja. É ter a responsabilidade de mandar e saber mandar sem ser mandão. Porque com muita facilidade nós confundimos as coisas e pensamos que a autoridade que temos dentro da igreja nos dá o direito de julgar mais que os outros e dominar os outros. Não, nem esse é o Espírito de Cristo, que Ele próprio diz que não veio para ser servido, que não veio para mandar e para dominar, mas que veio para servir, para obedecer até à morte e morte de cruz. Que este dia 22 de fevereiro nos ajude a meditar um pouquinho na Igreja de Cristo. A Igreja não é nossa, reparei. Nem é minha, nem é nenhum de vós. A Igreja é de Cristo. E às vezes nós esquecemos isso. Isto tem implicações práticas e muito sérias, a começar pela esperança que eu devo ter. Se a Igreja fosse nossa, de nós homens e mulheres, se a Igreja fosse de Pedro,
A Igreja já tinha acabado há muito tempo. Mas a Igreja é de Cristo. Cristo é a cabeça. Nós somos apenas os seus membros. Por intercessão de São Pedro, o Senhor nos ajude a entender a importância da Igreja e de a podermos testemunhar aos nossos irmãos, sobretudo àqueles que querem seguir a Cristo sem pertencer à Igreja que ele fundou sobre Pedro.